Então, Daisy, uma criança neurotípica, ela possui características cognitivas, sociais, que estão dentro ali da sua idade cronológica, da sua faixa etária. Então, no Brasil, eu acho que de uns talvez 15 anos para cá, mais ou menos, a gente tem uma outra carteira, né? Quando a criança nasce, a própria carteira do SUS tem lá escrito alguns marcos do desenvolvimento. Então, por exemplo, com quantos meses uma criança já consegue sentar sem um apoio? Com quantos meses provavelmente ela vai engatinhar, ela vai balbuciar algumas palavras. Esses são marcos do desenvolvimento, então, que a gente faz uma certa observação e vigilância para considerar uma criança típica. Então, eu vou dar 2 exemplos principais, assim, né? Até 1 ano e meio, 18 meses, a criança já tem que ter algum movimento de locomoção, começar a andar, por exemplo. Até os 24 meses, começar a desenvolver alguma coisa em relação à linguagem, mesmo que seja um balbucio, esses são marcos do desenvolvimento. Uma criança que está em déficit abaixo desse marco, né, é uma criança que já passou de 18 meses e não fica em pé nem com apoio, que não dá alguns passos, não anda. A gente já percebe que tem algumas características, talvez ali, né, que não estão cumprindo aquele marco do desenvolvimento. E para considerar essa criança neurotípica, ela precisa estar dentro desses marcos. E a neuroatípica, ela começa a apresentar alguns atrasos nesse desenvolvimento, e aí é importante, talvez, a gente fazer uma intervenção profissional, não é isso, Nayane? Isso. Acho que a Paula, acho que você foi bem assertiva, né, Paula, quando a gente fala desse neurodesenvolvimento, né? Quando a gente fala do neurodesenvolvimento, é a forma que esse sistema nervoso vai se formando, né? Vai comprometer a aprendizagem, o comportamento, a cognição, as habilidades sociais, como a Paula bem mencionou. Então, viu que alguma coisa não está dentro desses marcos, né, que vai ali marcar cada idade, já acende um sinal de alerta. Será que é algum transtorno do neurodesenvolvimento? Né? A criança está ali, como a Paula mencionou, chegou a uma certa idade, não fala, né? Ou fala, mas tem algumas questões. Uma outra coisa importante, tá ali seguindo tudo que é do desenvolvimento, tá dentro do que é esperado para a idade, segundo o olhar da família. Em algum momento ali, 1 ano e meio, 2 anos, perdeu essas habilidades. O que eu faço? Pode ser um transtorno? É o que a gente fala de autismo regressivo, né? Todos nós, seres humanos, passamos pelo que a gente chama de poda neural. Então, o cérebrozinho tá ali, ele entende, né, que tem algumas coisas que não estão fazendo uso e ele vai e faz essa poda. Ele varre, é como se fosse fazer uma faxina, né? Faz uma faxina em crianças com transtorno de espectro autista, já trazendo esse assunto à tona, porque eu acho que é importante a gente falar. Sim. Que é um dos transtornos que mais é falado hoje em dia, sim, né, o TEA. Isso também acontece, tá ali indo, o que a gente pensa que tá dentro dos marcos do desenvolvimento, é porque se tornou autista? Não, já estava ali. Eu não estou dizendo que uma criança com autismo não faz, ela faz. Só que ela faz menos do que os pares cronológicos. E o ritmo próprio? Então, tem um ritmo de desenvolvimento que os pais devem prestar atenção? Como que funciona isso? Qual é a dica que vocês dão para os pais que estão em casa e percebem que o desenvolvimento tem esse marco, né? Os marcos que vão do desenvolvimento, que vocês vão trazendo aqui, que os pais precisam prestar atenção nesse momento. Qual é a dica que aquele pai, aquela mãe que está percebendo que a criança está diferente dos outros que estão ali por perto, que já conhece? A primeira dica, né, é procurar um especialista, né? Procura o pediatra, procura o neuropediatra, né? Geralmente, quando chega neles, eles vão encaminhar para a equipe multidisciplinar. Fonoaudiólogo, vai encaminhar para psicologia, onde nós vamos fazer uma avaliação comportamental. Geralmente, as avaliações comportamentais que nós fazemos da psicologia são escalas e são protocolos baseados nos marcos de desenvolvimento. Né? Então, a gente vai olhar ali o que a gente chama de comportamento de ouvinte. A habilidade que essa criança tem de muito cedo, desde bebê. Quando a mãe balança um chocalho, a criança olha. Né? Ela já consegue perceber esse ambiente. Será que essa criança consegue imitar? Então, a gente já ali já consegue ter uma acurácia maior
para olhar essas nuances que estão em atraso dentro desse desenvolvimento. Paula, tu queres complementar? E assim, né, a Deise perguntou quando que a gente deve se preocupar. Aí eu falei da cartilha do SUS, que já tem alguns passos, alguns caminhos, e a gente começa também a fazer uma certa comparação com outras crianças da mesma faixa etária. Minha filha já tem 2 anos, 2 anos e meio, e não desenvolveu nada de linguagem. Ela nem balbucia, um mamá, papá. Então, quando a gente desconfia, eu acho que a gente deve confiar enquanto pai, mãe, ou os cuidadores, né, primários ali, a gente deve confiar nessa nossa desconfiança, nessa nossa intuição de tem alguma coisa que não tá legal. Uma criança que tem muita dificuldade em relação à parte motora também, é isso que a Nayane falou, leva para um profissional fazer uma avaliação. Porque às vezes a gente naturaliza isso que você colocou. Cada criança, às vezes, tem o seu próprio tempo. Sim. Mas existem marcos do desenvolvimento, né? Eu brinco com os alunos, na nossa espécie Homo sapiens, a gente precisa ter um repertório, né? A vida não é tão fácil assim. A gente precisa cumprir alguns repertórios cognitivos, sociais, para estar interagindo com o ambiente, para estar em sociedade. Então, se a criança ela não apresenta isso, uma outra característica também, né, que eu acho que a Nay depois vai complementar, é em relação à socialização. É comum uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos, não ter muita socialização, mas passou dessa faixa etária, principalmente quando a criança entra no ambiente escolar, ela não consegue socializar, ou ela não tem uma necessidade disso, não tem vontade, ela fica muito sozinho, ela tá sempre isolado, tá lá, né, no seu mundinho paralelo. Então são coisas que a gente precisa buscar uma orientação aí profissional.